Bom, como vimos, o BIM é uma inovação tecnológica disruptiva que tem mexido no mercado internacional e brasileiro já há algum tempo. E sabemos que, ao implantar uma tecnologia tão disruptiva que vai alterar os nossos processos de produção em nossa empresa, não devemos implantá-la só por ser a tecnologia mais atual no mercado, e sim porque através dela nós vamos alcançar nossas metas de negócio estabelecidas e melhorar assim a produtividade e a rentabilidade de nossas empresas. Através desse estudo do grupo de pesquisa da construção civil da Universidade de Pensilvânia, nos Estados Unidos, vimos que eles mapearam, fizeram uma extensa pesquisa com diversas empresas do mercado da construção civil americana e mapearam esses 25 usos do BIM. Esses 25 usos, eles foram mapeados não só através de entrevistas, mas também em termos de quantidade de ocorrências, relevância no mercado e por aí vai. Esses 25 usos se tornaram referência internacional para os planos de diversos países, diversas empresas, na hora de analisar e planejar a implantação do BIM em suas empresas ou instituições de Estado. E aqui no Brasil não foi diferente. Ela vem sendo usada, ela é usada como referência pelo governo federal, pela BDI, pela CEBIC, pela SBEA, pela BNT, por governos estaduais, por diversas instituições. A CE 134, que é a Comissão de Estudo Especial de Modelagem de Informação da Construção da ABNT, através do seu grupo de trabalho de componentes BIM, estabeleceu quais daqueles 25 usos da Penn State são os usos prioritários, que serviriam como base para o desenvolvimento das normas brasileiras. Né? E dentro deles, quais seriam os mais prováveis de serem aplicados no contexto do mercado brasileiro nos próximos anos. À medida que aprendemos mais sobre BIM, vamos percebendo que o I do BIM, de informação, é o componente dentro do acrônimo BIM mais importante. De certa forma, à medida que você vai avançando, ele vai ganhando mais dimensões, como vimos, né? E essas informações vão sendo recheadas conforme os usos que queremos dar, os usos para os quais estamos utilizando uma metodologia BIM. Então, por exemplo, o primeiro uso da lista é um uso que já conhecemos, de planejamento 4D, onde vamos além do planejamento tradicional, num project, num primavera, né? Aplicar uma sequência construtiva num cronograma, e vamos além do 3D simplesmente modelado, sem informações parametrizadas, sem metadados associados a qualquer que seja a informação necessária para a construção civil, para a sua execução. Né? Nesse caso, fazemos essa simulação 4D, né? Onde se junta o cronograma, o planejamento da ordem da execução daqueles componentes, entrada deles na obra, com o modelo, nosso modelo BIM, que está modelado em 3D, e podemos visualizar isso concomitantemente, comparar, analisar, decidir se a estratégia pensada anteriormente será a melhor estratégia logística na obra, e por aí vai. O segundo uso, de análise energética. O que significam esses usos? Né? Significa que quando o projetista está desenvolvendo o seu modelo BIM, ele tem que estar no escopo do contrato dele, de trabalho, que aquele modelo BIM vai ser utilizado pensando nesse uso. Por mais que eu esteja sendo redundante, né? Por quê? Isso faz diferença. Né? Esses campos, cada uso, ele exige certos campos de informação. Então, quando a pessoa está desenvolvendo seu projeto, desenvolvendo seu modelo BIM, pensando em análise energética, é sabido
que uma das exigências que vai ser necessária nos componentes construtivos que compõem esse modelo vai ser, por exemplo, da inércia térmica, a carga térmica, do desempenho térmico dele, ou resistência, refletância, ou qualquer que sejam os parâmetros necessários para a análise que vai ser feita. Tá? E assim vai ser para todos os usos. Né? Quando vemos os usos de extração de quantidades, né, para um orçamento executivo, onde vai trazer planilhas com todos os componentes, seja uma quantidade por unidade, ou metro linear, ou metro quadrado, volume, da maneira que for formar a sua composição na hora de fazer o orçamento da obra, precisamos então ter não só de repente a sua RP, EAP estruturada, codificada, com possível conexão com esse modelo BIM, né? Esse parâmetro possível de ser preenchido para que você possa extrair automaticamente já, conforme a codificação da sua empresa, para que já entre na composição, para você já extrair seus custos de maneira automatizada, mais eficiente. Agora, isso tudo tem que estar mapeado desde o começo. Tudo isso é possível, tem que estar mapeado desde o começo do processo. Porque quando começamos o projeto, lá no estudo preliminar, vamos passando pelo anteprojeto, desenvolve o projeto executivo. Quando chega na hora de fazer o orçamento final para a obra, se tivermos que carregar os parâmetros, trabalhar o modelo conforme será necessário para fazer a orçamentação para a obra, haverá um retrabalho muito grande. E aí vai se perder toda a produtividade que teria sido ganha desenvolvendo o projeto em BIM. É importante estar atento a essas questões. Em relação ao orçamento executivo, e vai estar, claro, né, unido ao planejamento 4D, né, é muito importante saber, assim, no texto a gente estudou, né, está simulando, está virtualizando processos construtivos. Né? O que significa isso, por exemplo, nessa etapa? É importante que os componentes todos sejam um rodapé, seja uma porta, seja um pilar, esteja modelado conforme ele será executado. Né? Se eu estou falando de um orçamento executivo, eu quero orçar o rodapé em metros lineares, ele tem que estar modelado de forma que eu consiga extrair essa informação dali. Isso é fundamental, lembrar no início do processo, para que possamos aproveitar esse uso BIM mais para frente com eficiência. Bom, os usos básicos, né, que nós estamos mais habituados a ouvir falar, quando ficamos sabendo, né, que BIM existe, é justamente o uso projetual, né, concepção de projetos de sistemas prediais hidráulicos, elétricos, de ar-condicionado, ventilação, exaustão, estruturas metálicas ou de concreto, né, projeto estrutural como um todo, e a concepção arquitetônica, né, que, juntando a coordenação, une todas essas disciplinas. Né. Costuma-se dizer que, para você ter um ciclo, né, se tiver uma implantação, você vai realizar um projeto piloto, para ser um projeto piloto em BIM, o ideal é que você tenha, no mínimo, essas 4 disciplinas, né, que são as disciplinas básicas primordiais e que onde está envolvido o maior HH e onde está envolvido também o maior risco de erros no projeto, seja por falta de compatibilização ou alguma outra verificação que não tenha sido realizada. Né? Análise de sustentabilidade. Aqui a gente vê, assim como na análise energética um pouco, né, a gente vê surgindo já a ver que é possível, e digo que é possível, utilizar um modelo BIM, um projeto desenvolvido em BIM, para você melhorar o seu desempenho, né, a conformidade com a norma de desempenho brasileira.
Na análise de sustentabilidade, assim como na análise energética e nos outros usos, também vai te exigir que, desde o início do processo, isso tenha sido pensado para que essas informações sejam assimiladas no modelo, seja informações de dados e metadados, como eu falei, ou então informações construtivas, que vão interferir diretamente na geometria tridimensional mesmo, mencionada, né, que vai ser modelada na representação técnica dos seus componentes. Concepção luminotécnica, também da mesma forma como as outras, né, exige informação, exige modelagem, tem seus requisitos, e é totalmente viável que num projeto em BIM seja exigido que essa concepção luminotécnica seja simulada, né, analisada, conforme, enfim, os requisitos do projeto, quando ele for desenvolvido. Geração de documentação. Sim, esse é um uso do BIM, né? É importante a gente ter mapeados os usos, mesmo que sejam os mais básicos, né? Então, como até nós vimos anteriormente, o BIM ele permite que nós disponhamos de mais tempo buscando a qualidade do projeto, desenvolvendo esse projeto, porque a hora da documentação ela é muito facilitada, comparada a métodos tradicionais, né? Não vou nem falar de prancheta, nanquim, né? É incomparável, né? A revolução que foi a informática para a construção civil, mas mesmo processos vetoriais assistidos por computador, onde nós basicamente estamos simulando a prancheta no computador, né, fazendo linhas e fazendo afastamentos entre linhas, dando offset, falando que aquilo é uma parede, sem ter um objeto parede real, e sempre tendo que fazer pranchas e mais pranchas, altera um desenho, faz uma revisão num desenho, tem que lembrar em quais outros desenhos aquele elemento aparece para você poder fazer a revisão. Esse tipo de problema e falta de produtividade de retrabalho não existe no BIM. Né? Nós alteramos um componente, o componente está alterado, ele está alterado já em todas as pranchas de desenho técnico onde ele aparece. A única coisa que você precisa fazer é indicar, né, se tiver algum texto para acrescentar, se tiver alguma alteração relevante, informar contexto, mas a informação geométrica já estará lá. E mesmo com a contexto, você pode parametrizá-la para que ela apareça automaticamente. Só vai te dar o trabalho depois de mandar imprimir mais uma prancha. Detecção de interferência, o famoso clash detection, né? É justamente esse momento improdutivo que nós temos no desenvolvimento de projetos na construção civil brasileira, de compatibilização. Isso é algo que deveria ser muito estranho para nós. É muito estranho que o projeto seja desenvolvido de forma incompatível. Não faz sentido. Mas acontece por conta do nosso processo de projeto. E isso é algo que o BIM vem mitigar. Esse uso BIM é um dos usos básicos, né, fundamentais, dessa interoperabilidade, essa colaboração em tempo real entre os projetistas, para que justamente eles percebam os elementos, os componentes construtivos dos outros projetistas, e através da coordenação possa tomar essa decisão de qual era a hierarquia entre eles e qual fica onde, quem tem que desviar de quem. E o projeto, por fim, já nasce compatível, como deveria ser. Visualização. Visualização. O BIM, ele, apesar de não ser só um 3D, ele é um 3D. E uma das informações que nós podemos alimentar em nosso modelo é justamente essa, uma superfície, ela é pintada de branco, se ela é pintada de verde, se ela é uma grama, ou se ela
é uma superfície pintada de branco, azul, preto, com uma tinta acrílica de um determinado fabricante, se ela é uma superfície reflexiva, se ela é fosca, se é um vidro transparente, quanto que ele reflete da superfície externa, se ele tem algum tipo de película aplicada, como é que é a aparência dessa película, e como que a luz se comporta nesse ambiente ou nessa edificação, para que você possa ter, então, as tais perspectivas renderizadas, ultra realísticas ou não, ou como essa que vocês estão vendo, que simplesmente simula uma geometria, uma volumetria externa e apresenta uma solução de projeto num estudo de viabilidade, ou se você também vai querer fazer uma visualização em realidade virtual ou realidade aumentada para apresentação para os seus clientes, seja uma apresentação comercial, seja uma apresentação para os sócios da empresa. Né? As-built é fundamental, né? Além de normatizado, além de via de regra. O as-built no BIM, você tendo seu modelo, né, desenvolvido em processos BIM bem coordenados, na maior parte dos casos, a sua obra vai seguir o modelo. Né? Afinal, já está tudo compatível. Né? Foi tudo projetado conforme se constrói. Muito importante ter essa expertise, né, nos coordenadores, gerentes de projeto, e às vezes até participações de gerentes de obra, por exemplo, durante o desenvolvimento do projeto, principalmente a fase do projeto executivo, para que o projeto na obra chegue na obra para ser executado, e não para ser interpretado e aí chegar a uma conclusão sobre como ele deveria ser executado. Sendo assim, o as-built ele vai refletir o projeto. Mas, claro, há situações imprevisíveis durante a obra. E elas devem ser documentadas. Fundamental essa documentação. Então é importante, quando estivermos fazendo o acompanhamento da obra, atualizarmos essa documentação, atualizarmos o modelo, para que após, durante a manutenção dessa edificação, saibamos onde está cada componente, como foi construído, como foi executado, por onde passam as instalações. Isso vai alimentar um outro uso do bem. Um alimenta o outro, sempre. Começa na concepção, né? Um alimenta o outro. Esse é o uso, gerenciamento de facilities, né? Gerenciamento de edificações. Ele se dá muito em edificações de grande porte, né? Edificações como shopping centers, como laboratórios, hotéis, em que você tem que ter uma gestão dessa edificação e essa gestão é centralizada. Inclusive, quando você estiver na fase de aquisição e compras, lembrar dessa fase de gerenciamento de facilities. Então, alimentar no modelo, que vai ser o modelo de as-built, quando esse item foi comprado, qual o manual do produto, quais são as notas, qual o ciclo de vida desse equipamento. Tudo isso tem que estar alimentado nesse modelo. Porque tudo isso vai ser aproveitado por um software como o Arquibus na hora do gerenciamento dessa edificação. Por fim, comissionamento. Né? É a fase em que entrega-se a obra para o cliente, com um grande grupo desses, né, de operador de shopping centers ou hospitais. Pensando nesse uso BIM, pensando que a obra foi acompanhada e que vai haver esse gerenciamento de facilities, nós temos que lembrar, desde o projeto, principalmente na composição desse as-built, de agregar as informações necessárias para a extração da documentação para esse comissionamento e entrega desse projeto. Bom, essa foi uma geral sobre usos BIM, né? Como é uma tecnologia inovadora e cada um de vocês vai passar a usá-lo,
no futuro, novos usos vão surgindo. A cada semana, cada colaborador que está desenvolvendo um projeto ou gerenciando uma obra surge com um uso novo, né, com a maneira nova de aproveitar essa tecnologia.